Boa noite, gente. Eu vou gravar esse vídeo, depois eu vou passar pro Facebook para deixar para meus amigos, vou colocar lá no meu portfólio. Bom, esse é um dos primeiros livros que eu comecei. Primeiro eu sou comunista, eu tenho toda a coleção de Karl Marx, né, dos 60 livros publicados no Brasil em português, eu tenho todas. Só que tem o projeto Mega Marx 1, né? Aliás, Mega Marx 2, que está sendo desenvolvido na Alemanha desde os anos 90. Marx viveu 40 anos de produção intensa acadêmica, né? Produção intelectual, né? Mas ele é chamado de vagabundo por alguns aí, como o Kim Katakuquinho, que não escreveu porra nenhuma, né? Ou aquela Ana Paula Campagnolo, né, que pegou esse livrinho aqui. Isso é uma covardia. Pegou esse livrinho aqui, Escritos Ficcionais. O Marx tinha 14 anos, aliás, 17 anos, né? Com isso ela se baseou, ela não abriu o livro pro pessoal ver, né? E o pessoal, como quando vê o livro, começa a morder, né? Aqui não tem nem a palavra Satanás. Mas ela não abriu a Bíblia para mostrar que Jó foi embebedado pelas duas filhas que fizeram um swing, né? E o pior, eu não sei até hoje como o bigolinho dele subiu, ele um coroa cheio de cachaça. Mas vamos para lá. A Edna Gobino, Edna Gobetti, ela é uma antropóloga. No meu curso de antropologia cultural, ela me passou esse livro, que é um clássico. Léo Oberman, A História da Riqueza do Homem. Ele mostra como o homem é explorado durante toda a vida. Por exemplo, no processo do caçador e do coletor. Quando o homem vai desenvolvendo a consciência, o intelecto, né, pela lei darwiniana, que o homem sempre evolui, porque ele tem um DNA diferente da família dos primatas, e aí é duro você ver o Marcos Feliciano dizer, por exemplo, que a África chora porque foi colonizada pelo fio de cana. Né? É uma coisa assim doida, né? Quem acredita na ciência ou na religião? Né? A prova está aí, a Covid-19 só acabou por causa da ciência, não foi pela religião, né? E esse livro, ele mostra, principalmente quando chega na Revolução Industrial, como o povo é explorado. Eu vou mostrar só um detalhe para vocês. Uma lista de uma fábrica que o Léo Oberman, pesquisando, levanta. Idade, 2 a 3 anos, 2 pessoas. 3 a 4 anos, 2 pessoas. 5 a 6 anos, 8 pessoas. 6 a 7 anos, 2 pessoas. 7 a 8 anos, 7 pessoas. 8 a 9. E esse pessoal trabalhava 18 horas por dia, sem direito a tomar água, ir no banheiro, sem nada. Né? Porque o capitalista, adorador do Deus dinheiro, ele não queria pagar pro trabalhador porque o salário seria 100%. Aqui só é 50% do que o cara ganha. Meio um absurdo. Né? Os caras apanham, são escoteados. Né? Os Estados Unidos não via nada de mal lá. Né? Depois que fizeram a Revolução, como é que veio a Revolução Gloriosa primeiro? A Revolução Gloriosa na Inglaterra é 1580, né? Por isso que ela é considerada por Edmund Burke, um dos pais do conservadorismo, a melhor revolução que já houve. Por quê? Porque não houve revolução. Né? A Revolução Francesa, ele achou muito violenta, por quê? Porque burguês não abre mão do Estado, meu irmão. Ele só abre mão do Estado se for a força. Assim como o rei abriu, como? Força. Né? Então, revolução tem. Né? A grande praga, ultimamente, que não deixa o homem se manifestar, é um tal de conservadorismo. Essa é a pior ideologia que existe dentro do ser humano. Por quê? Edmund Burke é contra a ascensão social de pobre. Se você é pobre, meu irmão, tá ferrado. Conservador, você nunca vai ter ascensão social. Eita! Eu quebro o copo, derrubo meu sorvete, derrubo. Ai, meu Deus do céu. Né? O Edmund Burke também, ele diz que quem nasce pobre é porque é preguiçoso. Quem está na miséria é preguiçoso. Né? O rico porque trabalha. Mentira, ninguém fica rico trabalhando. Isso é papo furado. Como é que ficou rico o Luciano Huck? O Luciano Huck ficou rico dessa forma. Pegou 55 empréstimos do BNDES, pagou em 100 vezes sem juros, explorou muito o trabalhador dele e ficou bilionário. Você consegue empréstimos para pagar em 100 anos
Eu fui tentar parcelar uma dívida na Receita de 100 anos. Eles disseram que eu não sou, nem todo brasileiro é igual. Ele é melhor do que eu. Aí eu já vi que essa democracia burguesa não passa de um factoide. Vamos lá, voltando aqui ao Zé Paulo Neto. Procure aulas dele no YouTube. Vou dar os conselhos aqui. Ele, Sabrina Fernandes, Jones Manuel, né? Agora o Gustavo Machado é o cara, né? Se você quiser ler o Capital, ele lê o Capital todinho. Só que demora horas e horas e horas e horas e horas. Veja também Gessé Souza, Alisson Mascaro. Porque, olha, conhecimento, meu, é uma coisa que você tem e ninguém te rouba, né? Eu, por exemplo, já fui evangélico. Mas quando eu percebi a patifaria que não estava nada no nível, eu saí, não dá. Né? Hoje eu vi, por exemplo, a bancada evangélica protestando, né, contra a Gaviões da Fiel por causa do hino. Eu estou pensando, eu vou começar no portal do Gé, entrar com ação contra a bancada evangélica, porque ela está se reunindo com a bancada da bala e está se reunindo com a bancada royalista. Ou seja, cadê a bancada dos pobres? Então não fale mais em Cristo, fala no diabo, no Satanás, no Lúcifer, naquela coisa toda. O valor do trabalho e mais-valia. O confronto entre trabalho e capital. O valor do trabalho, já falei para vocês, né? Ele só é remunerado até a produção final, mas o valor dele seria muito mais alto quando virasse mercadoria, né? E aí uma guerra do capital que não cabe, irmão. Extratos do Capital, crítica da economia política. Os borradores também, né? Ele está ensaiando ainda, né? Porque o Capital mesmo é 3 volumes e é mais de 3.000 páginas. Manifesto do Partido Comunista, né? Quem tem um pouquinho de responsabilidade, que quer realmente fazer um ataque ao comunismo, leia o Manifesto Comunista. O Manifesto, sabe como nasceu o Manifesto Comunista? Depois da Revolução Francesa, quando a classe trabalhadora viu que a burguesia tinha dominado o poder e fechou a porta para a classe trabalhadora, vai se criar o movimento dos justos, que vai chegar em Manchester, na Liga dos não, nome? Na Liga dos Desesperançados, né? Depois se chama Movimento Comunista. E aí, lá no finalzinho de 1843, Karl Marx, que não era comunista antes de 43, ele vai ler Crítica à Filosofia do Direito de Hegel em um ano, né? Ele vai dizer que o Estado não resolve, ele vai se reunir com o povo e ele disse que 3 ideias vão mudar a concepção de vida dele. Ele vai se transformar rapidamente em comunista. Esse livro aqui, né, quando ele estava na Alemanha, ele vai ter contato com esse livro, ele vai chamar de esboço genial pro resto da vida. Quem escreveu? Engels. Por isso que eles eram separados. Eu vou contar uma fase bem, e aí o pessoal fala que ele é vagabundo. Não é que é vagabundo, né? A gente tem que entender as coisas, não fazer acusação, né? Outro dia uma professora de história, né? Há uns 30 anos atrás, a Cida Rola, ela era uma conservadora, meia reaça, né? Ela falou, eu acho que particularmente Karl Marx é um vagabundo. Mas rapaz, a bancada é a resposta da lata. E Jesus, foi o quê? Carpinteiro, tem carteira assinada. Quer dizer, produção intelectual não serve como trabalho, né? Quem é ela para chamar Marx de vagabundo, meu? Né? Caraca. Aqui. Engels tinha mandado já o trabalho quando o Marx já estava na Gazeta em Paris. Né? Marx não tinha se impressionado muito, mas quando ele viu essa publicação de Engels, né, esboço para uma crítica da economia política,
Ele vai considerar até o fim da vida dele como um esboço genial. Ele junta isso a uma conversa de 2 dias com Hegel, né, o conhecimento da classe trabalhadora. Né? E aí ele adere ao comunismo e nunca mais deixa até morrer. Né? O Mega Marx vai demorar até 2025 aproximadamente e deve levar as obras dele em 40 anos, de 60 para 100 a 110. Detalhe, ele tinha neuropatia, tinha gota, tinha dor reumatológica, tinha dor no fígado e nos pulmões. Perdeu 5 filhos para a miséria. Né? Perdeu a mulher antes de morrer. E mesmo assim, teve toda essa genialidade, é uma coisa séria, né? Vamos ver para terminar isso aqui. Então, esse livro aqui não é caro. Entra lá no Mercado Livre. Né? Aí você vai ter ideia de picadinhos de Marx para você se preparar, se quiser conhecer Marx, para poder ler. Droga, ainda bem que chegou meu. Força de trabalho e seu valor. Como é simples explicar isso? Força de trabalho e seu valor. Nos Estados Unidos pararam 10 milhões, ficaram parados 2 meses, 10 milhões de trabalhadores. Os empresários começaram a trancar a verba austérica, né, com medo do quê? Né? Que o trabalhador que detém o poder. Quem gera capital é o trabalho, não o capitalista. O que adianta ele ter dinheiro e não ter como investir na produção, sem trabalhador? Então o trabalhador tem que se colocar no seu lugar de busca da cidadania também. Veja que merda. Eu tenho que ler direito para explicar para você, mas né, isso aqui faz parte tudo do livro do Capital. Valor do trabalho, mais-valia, confronto entre trabalho e capital. Estado da capital, crítica da economia política. A economia política e as lutas de classe. Por que a luta de classe? Porque o trabalhador quer ganhar o máximo para ver com dignidade e o capitalista paga o mínimo para ele não deixar nem morrer de fome a humanidade dele para depois virar peça de reposição na fábrica. E até hoje não paga. Muita gente não aumenta há uns 5 anos. Porque esse governo não é pobre, que saiu. A mercadoria, o fetichismo, eu já li. Dinheiro e capital. Dinheiro é uma coisa, gente. Capital é acumulação. Processo de trabalho. Aliás, dinheiro e capital, força de trabalho e seu valor. Meu, simples assim. Sem a força de trabalho, não existe capital. Aí tu vê o Luciano Hang, gera emprego porra nenhuma, rapaz. Você pode colocar uma loja gigantesca em São Paulo. Se ninguém for lá fechar uma desobediência civil, o que é a desobediência civil? É o movimento, né, criado por Mahatma, Alex Tocqueville, né, que Mahatma Gandhi usou na independência da Índia. Não há como enfrentar quem desobedece civilmente. Ninguém bate, ninguém apanha. É simples assim. Economia, política e as lutas de classe. Já falei. A mercadoria e o fetiche. E o fetichismo. O que é o fetichismo? O fetichismo é uma forma da pessoa manter contato com a mercadoria, mas jamais saber como se produz, quanto se gasta. Um exemplo, o homem só percebe quando o coletor de lixo passa, quando ele não passa por 2, 3 semanas. Por quê? Porque ele é importante. Né? O fetichismo da mercadoria vai você ter contato com o dono da padaria, com a empregada, mas não sabe quem faz tudo e merecer ganhar mais. Isso é assustador. Processo de trabalho.
e produção de valor. A força do trabalho. Eita, meu Deus. Que ninguém. Valor, trabalho e mais-valia. O confronto entre o trabalho e o capital. Já li. Economia, política e as lutas de classe. Por quê? Quando o cara chega ao poder, meu irmão, qualquer deputado, eu vou dar um exemplo recente. O Arthur Lira é o presidente da Câmara. Né? Por que o Banco Central é independente hoje? Porque ele, presidente da Câmara, tem influência para colocar isso num texto constitucional que é imutável. Né? Por quê? Porque ele se elege com dinheiro do povo, se elege com o voto do povo, mas não trabalha com o povo, meu. Simples assim. Trabalha para quem? Grandes jornalistas, etc, que vão roubar toda a água do planeta daqui a pouco. Aliás, Tarcísio vai começar a iniciar a licitação da Sabesp. Como é que eles conseguem comprar rio? E a chuva? Será que eles vão colher também? Né? Eles sabem fazer chuva? Misturar H2O? Não. Né? E você me decepciona. Vamos lá. Processo de trabalho. Calma aí. A força do trabalho e seu valor. Força do trabalho e seu valor. Força do trabalho e seu valor, já falei. Processo de trabalho e a produção de valor. O que é processo de trabalho e a produção de valor? O homem pega uma árvore e transforma ela numa mesa, produção de valor. Né? Que o cara triplica 5 vezes da árvore para a mesa e o trabalhador fica chupando dele. Ixi. Capital constante e capital variável. O que é o capital constante? É aquele necessário para pagar todos os custos veja aqui, todos os custos da produção. Sabe quanto a refinaria por isso que a elite do mundo inteiro quer a Petrobras? A elite, mesmo sendo baleada, mesmo sendo furada, mesmo sendo aquilo, mesmo sendo, né, a gente conseguiu fugir, eles conseguiram fugir e pronto. E o variável, o que é a Petrobras, ela hoje faz a exploração do pré-sal a 7 mil metros. Depois de toda a exploração, da embalação do tambor, ela gasta 30%, incluindo as despesas que foram de pagamento. E só 70%. Veja, gente, isso é exploração, isso é mais-valia. A taxa de mais-valia. Bicho, a taxa de mais-valia é mais de 200%. Né, que o trabalhador jamais vai ver. Vocês, perguntam para o pai de vocês, talvez eles lembrem, né? Do tempo que eles ganhavam participação no lucro. Né? Mas era um lucro tão grande que dava assustado. Eita, Beto. Capital constante, capital variável, a taxa de mais-valia absoluta e relativa, a acumulação capitalista em sua lei geral. A acumulação capitalista, já falei para vocês, né? É a acumulação primitiva se baseia na escravidão. A hora da taxa de lucro, o reino da liberdade, o trabalho produtivo no sistema de produção capitalista, as comunas de Paris. Quem faz as comunas de Paris? Ocorreu em 1871. Aliás, primeiro deixa eu mostrar aqui, né? Trabalhadores produtivos no sistema de produção capitalista. Direito à liberdade, queda da taxa de lucro. Observação: a imagem do programa é do Partido Operário Alemão. O Partido Comunista,
né? Esse aqui é um panfleto, tá? Mas é um panfleto. Ó, ele é grosso, faz ter 100 páginas. Mas é que tanta gente intelectual do mundo reserva a fazer análise do texto, ele é grosso assim, tá? E aí. Eita, só faltava quebrar minha. Tá tão caro meu. Deixa eu pegar. Onde foi pra lá? E paguei 40 pau, mesmo em São Paulo, né? Que eu gosto de caneta inteiro. Né? Vocês não sabem, eu sou um desastrado, né? Hoje eu já quebrei um copo, uma xícara, né? Vou ter que fazer uma faxina amanhã. Né? Então, Zé Paulo Neto é um cara muito, né, fantástico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dele. Trabalho produtivo no sistema de produção capitalista. O reino da liberdade. Vamos lá. O reino da liberdade. Você tem. A Revolução Francesa prometeu liberdade, igualdade e fraternidade. Eu tenho liberdade? Tenho. Pois é, amanhã eu vou levantar cedo e vou a Paris. Ih, esqueci de ter dinheiro. A liberdade baseada no. Por isso que é o materialismo histórico dialético, que investiga a sociedade através da miséria promovida pelos baixos salários. Trabalho produtivo e o sistema de produção capitalista. O trabalho produtivo gera lucro, mas o sistema capitalista se apropria de tudo. Observação à margem do Partido Operário Alemão. O trabalho produtivo do sistema capitalista, a Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris vai ser horrível, né? Então você não adianta, né? Tu vê Milton Friedman, vê aquele do Instituto Mises lá, Rodrigo Constantino, dizer: ah, mas se não é o mercado quem vende é que consegue organizar o mercado. Não é o burguês que sabe mexer com o mercado. Qualquer ser humano, ele tem mais cérebro do que eu, do que vocês. Né? Eles fazem isso para tentar tirar o mercado. Eles têm medo de comunizar. Aí, a reunião. Eu gosto de Ciro Gomes, porque, embora eles sejam meio reacionários, meio revoltados, não dá para comparar com o Lula, meu. O Lula está perto de fechar acordo de paz com a União Soviética e a Ucrânia. Se ele faz isso, ele vai ser o forte candidato a ser Nobel da Paz. Esse cara foi 3 vezes eleito presidente. Perdeu 2 porque roubaram. Esse cara sai da cadeia, não tem ódio de ninguém. Esse cara perdoa todo mundo. Que loucura é essa? Né? E quem é Ciro Gomes? Eu vou contar a história para vocês. O Lula ficou 580 dias. Ciro Gomes foi uma vez lá. Veio da Argentina Alberto Fernandes em campanha. O Lula falou: não venha, porque senão tu pode perder voto. Um amigo eu jamais esqueço. Veio Angela Davis, quem é a maior ativista social de direitos humanos do mundo? Quem veio mais? Veio uma série de filósofos, uma série de intelectuais, tudo aqui. Né? Mas veio também Bernie Sanders, né? Todos os parlamentares dos Estados Unidos, né? Democrata. Né? E aí, tu pega o Flávio Rocha numa reunião com o Ciro Gomes. Flávio Rocha disse que Tomás Piketty, que viveu no século XXI, brigou com Pinochet, que morreu em 63. Esse livro é perigoso. Gessé Souza, Guerra contra o Brasil. Por quê? O neopentecostalismo, que é formado geralmente com pastores que vai na internet, faz um curso de 3 meses, né, e pega um diploma de pastor, né, ele vai para a igreja não só vender o Deus dinheiro, né, mas também contar coisas que não têm fundamentação sustentável. Né? Um pastor tem responsabilidade para falar, ele não pode falar qualquer coisa, sem base. Né? E outra, né? A própria igreja, junto com o próprio estudo, pôs o pobre contra o pobre. Porque ele é pobre religioso, mas não tem que nada. Deixa o pobre que não fumar maconha, deixa usar a droga dele. Né? Eu nunca vi as pessoas se meterem na vida dele. Começa a me meter na vida do de Macedo, que uma vez eu desafiei ele. Você tem tanta fé, Edi?
né? Móveis para daqui para lá, né? Porque Jesus disse que tem fé do tamanho do grão de mostarda, move aquela montanha do nosso corpo. Quem disse que ele mexeu? Porra nenhuma. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ai, Deus. Nossa, meia. Esse livro aqui é assustador. E ele espera. Ei, meu Deus. O Alisson Mascaro espera que nos próximos 20 anos o Brasil seja de maioria direita, que vai se caminhar para a direita e vai ser governado por um cara de extrema direita. O que isso significa? Perseguição religiosa, perseguição de pensamento, perseguição de um monte de coisa. Por quê? Porque não contribui, sabe, não tem significado. O Manifesto Comunista é um dos livros, é um manifesto, tá, gente? Não é um livro. É uma das publicações mais reeditadas e mais publicadas do mundo em todos os tempos. Deixa eu ler só uma frasezinha para vocês. É duro achar o Marx aqui. Eu vou ter que tomar 2 comprimidos para dormir. É lei. Nota de audição. 150 anos. Já não é isso. O espectro ronda toda a Europa. O espectro dos comunistas. Todas as potências da velha Europa unem-se em torno de uma santa aliança para capturá-lo e para o czar Modernin, Quichot, radicais e radicais da França, eita meu Deus, França e os policiais da Alemanha. Vamos lá. Eita, eu parei.